Oi pra você, olha eu aqui de novo. Acabou de acabar aqui o jogo do Fluminense 3, Corinthians 3, mais um belo jogo aí do Campeonato Brasileiro, né, envolvendo o Corinthians, muitos gols acontecendo na partida, igual Corinthians e Grêmio, né. Vou fazer aqui aquele videozinho padrão, né, de análise do jogo e as notas dos jogadores também, tá? Começando a falar do time do Corinthians, né, começando pelo primeiro tempo, claro. Primeira coisa que eu tenho pra dizer é que o Mano Menezes já chegou mostrando por que ele entende o que é ser Corinthians, né? Primeiro tempo do Corinthians completamente impecável, impecável, impecável. A transição de jogada, sabendo que enfrentar um time do Fluminense que gosta muito de toque de bola, que é um time que gosta muito de sair tocando, que tem sempre aquela jogada do Diniz de abrir os laterais aqui no lado do goleiro, enfim, e tanto que o Corinthians quase conseguiu sair com 2-0 ali com 15 de jogo, se não fosse o Yuri Alberto perdendo o segundo gol, apesar de ter feito um primeiro gol, um belo gol, um belo passe do Maicon, e uma bela finalização do Yuri Alberto, claro. Mas o Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo, sabendo daquela disposição física que o Diniz ia implantar no time do Fluminense, né, aquele toque de bola, e o Corinthians foi pra cima, não deixou o Fluminense tocar a bola, fechou muito bem os espaços, principalmente pelas laterais. Então o primeiro tempo do Corinthians muito bom mesmo. É uma coisa de boa que a gente tem que trazer desse jogo de hoje, porque acho que, assim, o Mano Menezes, a gente conhece o Mano Menezes defensivamente. Ele é um treinador que tem esse estilo de jogo mais defensivo, se você olhar o jogo assim de cima estava com a linha de 4 atrás e a linha dos 4 meio campos da frente, e só o Yuri Alberto quando estava sem a bola, né? E quando o Corinthians pegava a bola, o Pedro já abria aqui na ponta, e aqui na ponta era na outra ponta era o Juan Oliveira. Então o Corinthians estava com muita liberdade. Também é verdade que no segundo gol foi uma falha do Marcelo e um terceiro gol de pênalti, que inclusive eu vou falar depois sobre esses lances da arbitragem. Mas ainda assim é um Corinthians muito diferente do que você já vinha vindo dos outros jogos, né? O Mano Menezes já demonstrou ali, principalmente na parte defensiva, que o Corinthians estava com essa linha de 4, nas duas linhas de 4, e também defensivamente na hora de abrir. Já esperando que o time do Fluminense era um time que sobe muito, né? Sobe bastante, então no primeiro gol você pode ver o Maicon já recebe a bola, o time do Fluminense abre para poder fazer aquela compactar, né? Acompanhar o Pedro e acompanhar o Juan. E o Maicon acerta um passe nas costas do Marlon, né? E o Roberto muito feliz na finalização dele. No segundo gol a mesma coisa, o Maicon não desiste da jogada. Verdade que foi uma falha individual do Marcelo e do André, mas ainda assim não desistiu da jogada. E o Roberto foi muito bem e finalizou. O terceiro gol de pênalti, na minha opinião, foi pênalti, porque o zagueiro do Fluminense ele vem nas costas do Fábio Santos, foi do Juan. Então ele vem, você pode ver que ele tá com o braço e ele faz o movimento de empurrar. O Juan Oliveira valorizou a jogada? Claro que valorizou a jogada, porque dentro da área ele, claro que ele vai se jogar. Mas aí eu acho que é mais malandragem do jogador do que propriamente um erro de arbitragem. Pra mim foi pênalti. E ainda falando de pênalti no primeiro tempo, no lance do Samuel Xavier, no último lance do primeiro tempo, que eles pedem pênalti. O problema desse pênalti não marcado é que o juiz não vai pro VAR. E o juiz, sendo bem sincero, foi muito mal nesse jogo. Não digo nem pela parte do Corinthians, acho que a parte do Corinthians não teve problema com a arbitragem, mas eu digo da parte do Fluminense, porque não adianta também eu vir aqui falar, o Corinthians jogou assim, assado, o Fluminense, mas também não falar do juiz. O juiz irritou muito os jogadores do Fluminense, isso é um erro da arbitragem brasileira. Então, por exemplo, você começa a marcar uma faltinha outra ali, um cartãozinho ali outro, você acaba por irritar os jogadores. Os jogadores já são irritados por normalmente, né, o Samuel Xavier, o Cano, o Fernando Diniz, o André, o Martinelli, enfim, todos esses jogadores. E acabou que eles ficaram muito pilhados. Então no lance do Samuel Xavier, eu acho que pelo menos ele tinha que ter chamado pelo menos o VAR. Porque o Fábio Santos realmente pisa no pé do Samuel Xavier. Depois que ele chuta, é verdade, né? Depois, o lance, né, do pênalti, do possível pênalti. Foi depois que o Samuel Xavier chutou? Sim, é verdade. Porém, mesmo assim, é um lance que você tem que chamar porque houve um pisão dentro da área. Ah, mas ele não estava mais disputando a bola, mas houve um pisão dentro da área. Se o Fábio Santos não tivesse encostado nele, tudo bem, o lance teria seguido, enfim. Ou só tivesse encostado no pé dele, tudo bem. Mas o Fábio Santos pisa no pé dele. Então é um lance que poderia ser marcado um pênalti. Ele poderia ao menos ter chamado o VAR. E eu acho que foi isso que começou a irritação dos jogadores do Fluminense. Dele não ter chamado o VAR, enfim, de ter feito isso. Segundo tempo, o Corinthians entra morto. O Corinthians entra parecendo que estava ganhando de 7-0 no primeiro tempo e se levasse 10-7 ainda classificava, por exemplo, assim. Corinthians completamente morto, pelo amor de Deus.
O time simplesmente esqueceu de jogar, mas isso também entendo que é do primeiro tempo, que tem que ter uma disposição física. Então o Corinthians correu muito atrás da bola, correu muito no primeiro tempo para poder fechar essa troca de passes do Fluminense e deu certo. Só que acabou no segundo tempo, acabou pagando esse pato porque o time ficou muito mais cansado, entrou desligado, e aí quando ele entra com o Keno não, né? O Keno tava jogando. Mas quando ele sobe o Marcelo, o Fagner tem muito problema de poder segurar o Marcelo e o Keno, e aí o Pedro também sai machucado, que era um cara que é um cara que tem disposição, e você acaba colocando o Romero, já não que o Romero tenha errado no jogo, mas não é um cara que consegue mais ir e voltar. O Pedro, apesar de não ser um exímio marcador, mas ele é um jogador que faz volume ali, é um jogador que segura a bola, é um jogador que chama a falta. Já o Romero, a gente sabe como que é o Romero, né? Então, no segundo tempo, o Corinthians acabou pecando muito. E assim, quem viu o jogo era questão de tempo do Fluminense empatar. A gente sabe que o Fluminense é um time muito mais compacto, é um time que joga junto há muito mais tempo. Tem essa metodologia do Fernando Diniz, que é esse toque de bola. Então, ele levanta a bola pra lá, levanta a bola pra cá. Tinha um jogador fora da curva, que é o Marcelo, que fez chover nesse jogo. Ele tava na ponta, ele vinha pra ponta, ele ia pra outra lateral e bate de direita, e bate de esquerda, e dribla, e chama jogo, enfim. O Marcelo é fora de série, assim, coisa de maluco, tem que ser dito o quanto ele é muito bom. E, enfim, o primeiro gol do Fluminense, o segundo gol, na verdade, no segundo tempo, é uma felicidade incrível do Lima de chutar de fora da área, mas você não pode deixar. O Fluminense ele faz muitos gols de fora da área, e principalmente esperando o Lima. O Lima faz muito gol de fora da área. Então assim, quando o Lima já pega a bola, já tinha feito o primeiro gol no primeiro tempo de um golaço de esquerda também, inclusive, que a bola bate na trave e entra. Então, se você olhar no lance, os jogadores do Corinthians não vão em cima dele. Então tem que povoar. Eu não sei que era pra estar ali no meio campo, se era pra estar o Maicon, se era pra estar o Juan Oliveira, enfim, mas tem que ficar na frente. Tem que ficar na frente porque numa dessa até a bola bate no jogador, volta aqui na ponta, inverte pro Yuri e sai o quarto gol, por exemplo. Mas você não pode entrar desligado igual entrou no segundo tempo. Não pode. O Corinthians não pode entrar desligado assim. Ainda mais num time que é o Fluminense, que a gente já espera essa pressão, sempre bola na área e toca ali. Então não pode entrar desligado. Toda bola tem que ser como se fosse a última. Então, assim, não é falha do Cássio, não foi falha de ninguém, mas é uma jogada que você tem que ir em cima, você não pode deixar aquilo acontecer. E aí, desenrolar do jogo, teve mais um lance de pênalti também, um lance, enfim, né, do Fagner, lembrei isso, a bola do Fagner. Assim, a bola bate na mão do Fagner. Ah, mas é que o Keno chutou no Gil, a bola bateu no Gil e bateu na mão do Fagner. Tudo bem, você pode até falar, mas é porque a mão tá colada, enfim, mas mesmo assim, é um lance que você tem que chamar pelo menos o VAR. E o juiz não fez o mínimo de chamar o VAR. Aí você vai falar assim, mas na cabine de arbitragem o VAR falou que não precisava chamar. Mas mesmo assim, você tem que ir lá no lance, você tem que olhar, você não tava nem no lance, o juiz estava fora do lance. Ele não conseguiu ver. Então isso acaba sempre irritando mais jogadores do Fluminense. Irritaram e querendo ou não, acabou virando uma pilha, né? Uma pilha na cabeça deles, que eles usaram isso para jogar bola. E como eu falei, o time do Fluminense é um time muito melhor estruturado que o time do Corinthians, claro, porque o Diniz tem uma metodologia que está implantada há muito tempo, os jogadores jogam juntos, enfim. Não é culpa de ninguém nesse sentido, mas a bola bate na mão do Fagner, isso é fato. E aí até eu brinquei com meus amigos, falei, se não marcou nem contra o Grêmio aqui em Itaquera, não vai marcar essa aí agora. Então, também, querendo ou não, são lances cruciais, que às vezes você pode mudar um jogo. Se o Fluminense empata o jogo ali, poderia até ter virado o jogo. E quem viu sabia que esse gol do Arias era questão de tempo. E até foi numa jogada que não estava nem esperando, né? Não era aquela bola na área de cruzar, bola no Keno, bola no Keno e bola no Marcelo. Mas foi uma jogada da genialidade do Ganso, que ele achou o Arias, e já era de se esperar. O Corinthians não ia aguentar essa pressão, não ia aguentar o ímpeto do Fluminense no jogo. Então o Fluminense entrou com muito mais vontade, entrou pilhado sim no segundo tempo, e o Corinthians entrou desligado. O bom é que fez um resultado no primeiro tempo, porque se o Fluminense tivesse feito, o Fluminense teria virado. Se tivesse virado 2-1, o Fluminense teria virado de 4-2, 5-2 até, porque a gente conhece essa metodologia de jogo do Fernando Diniz. Então, assim, falando do jogo na questão do Corinthians, o Corinthians foi muito bem no primeiro tempo, isso tem que ser dito, tem que ser levado em consideração. A parte defensiva do Mano Menezes foi muito boa no primeiro tempo. E também essa segunda parte de quando sai essa transição da defensiva para ofensiva com os pontas. Eu acho que, claro, você não tinha, por exemplo, o Matias Rojas hoje, você não tinha o Gabriel Moscardo, que é um jogador que sabe
sair jogando, você não tinha o Renato Augusto começando já jogando, e claro que você tem um time do Fluminense que é cada jogo você tem que mudar o seu estilo de jogo, você não pode jogar um jogo, você jogou com o Fluminense, você gosta de jogar com o América Mineiro, por exemplo. Então eu acho que no primeiro tempo o Corinthians tem que levar assim de muito bom, foi muito bom o primeiro tempo. O segundo tempo eu não acho que nem tenha sido um erro do Mano ou um erro individual de alguém. Mas o time em si entrou muito desligado. Entrou muito desligado. E isso sim tem a ver com uma questão física do primeiro tempo, mas não pode entrar desligado. Então, não sei, começa colocando o Cantígio, começa colocando já o Rony, fecha mais o meio, não põe o Romero, põe o Wesley para poder dar mais velocidade nesse contra-ataque, algo do tipo. Enfim, mas acaba que a gente sai com um ponto, né? Não é ruim por jogar fora de casa, mas a gente fica com aquele gostinho amargo de tipo, tava 3-1 e deixou virar pro 3-3 por entrar desligado, né? Não vou nem dizer que foi uma falha ali, não. Por incrível que pareça, dessa vez não. Enfim, acaba ficando com um ponto contra o time bom, que é o Fluminense, mas ainda assim poderiam ter sido 3 e já se afastaríamos da zona, né? Agora falando individualmente dos jogadores, falar do Cássio, não achei culpa do Cássio em nenhum dos gols. Tem muita gente que gosta de comentar o Cássio, mas o Cássio chama gol, o Cássio chama golaço. O Carlos Miguel pegaria a bola. Eu acho que até poderia pegar sim, mas se você ver os outros lances cruciais, o Cássio estava lá muito seguro. Então, assim, não foi falha do Cássio. Eu acho que os gols que tomou, o Cássio não tinha o que fazer, vamos dizer assim. Nota 7 pro Cássio, porque fez o que tinha que fazer. Lateral, eu vou falar das laterais. O Fagner no primeiro tempo, ele até conseguiu alguns lances ali, anular o Keno, né, nas jogadas individuais do Keno, um jogador muito rápido, um jogador de drible. No segundo tempo, tá muito desligado. E também a questão física do Fagner já não é mais, ele não é mais o mesmo desde muito tempo, já nós sabemos. Assim como o Fábio Santos, acho que não teve nenhum lance muito crucial, claro, bateu o pênalti, fez o gol, mas não teve nenhum lance crucial assim dele que tenha falhado, algo do tipo. Vou dar nota 6 para os dois, acho que fizeram um jogo na média ali. Caetano e Gil também, acho que dentro do plano de jogo, quando o Corinthians estava com a bola, quando o Corinthians precisou, principalmente no segundo tempo, que o Fluminense chuveirou muita bola na área, o Caetano e o Gil ganharam bastante, pelo menos, acho que só uma bola, que foi a única que o Cássio fez a defesa no segundo tempo, eles perderam de cabeça, mas de resto ganharam todas. Tudo bem que o time do Fluminense não é um time muito alto, mas mesmo assim, dentro do plano de jogo que precisavam, fizeram as boas né, atuações. Também vou dar nota 6 pro Caetano e pro Gil. No meio campo tava o Maicon e o Fausto Vera. Gostei dele trazer a volta do Fausto Vera. Ainda não é o Fausto Vera que a gente viu ano passado. Mas ainda assim é um jogador que eu gosto bastante. Acho que com o Mano Menezes, que gosta muito de volantes ali, enfim. Acho que ele e o Cantígio vão ter novos ares aí no Corinthians, principalmente nessa saída de bola, essa transição rápida. Quando você acaba pegando times que jogam mais abertos, né, com os pontas mais abertos. Eu acho que o Fausto Vera e o Cantígio podem render na mão do Mano Menezes. O Fausto Vera eu vou dar nota 6 também, não teve nenhum lance assim muito individual. O Maicon já de muito tempo, como eu falei nos vídeos atrás, o Maicon desde muito tempo já tá voltando a jogar bem. Não acho que vai ficar pro final do ano, até por conta de tudo que aconteceu com o Luxemburgo, enfim, com essa questão de renovação, enfim, muitos jogadores são pedidos para sair. E acho que o Maicon tá jogando bem de uns tempos pra cá. Não é um jogador de defesa, mas é um jogador que algumas bolas você pode ver que ele sempre tá ali como o segundo homem, na frente, né, do primeiro volante. E nos 2 gols foi a assistência dele. A primeira assistência eu achei muito boa, inclusive, porque ele meio que ele finge que ele vai tocar numa ponta, ele vê o Yuri passando e toca no Yuri, ele abre o meio campo. É um cara que tem um bom passe, eu gosto, acho que o Maicon poderia ficar pra ano que vem. Acho que se o Mano ficar... Se o Mano ficar não, o Mano vai ficar... Mas acho que é um jogador que pode render na mão do Mano Menezes. Assim como eu falei, como o Cantígio, como o Fausto Vera, são jogadores bons. Pro Maicon eu vou dar nota 7 pro Maicon. Pedro e Juan Oliveira. O Pedro jogou o que tinha para jogar no primeiro tempo, fez uma função ali quase como um ala, vamos dizer, indo e voltando bastante. E o Juan Oliveira também, dentro das condições que precisou o jogo, das poucas bolas que chegaram nele também, eu acho que cumpriram o papel. O Pedro acabou saindo machucado. Então nota 6 também para os dois, né?
E o Yuri Alberto, meu bagre preferido, sou defensor de bagres, pode chamar, mas eu gosto muito do Yuri Alberto. O Yuri Alberto é um jogador que ele não desiste de nenhuma bola, principalmente bolas longas que o Cássio manda, é zagueiro grande, é zagueiro pequeno, ele tromba, ele ganha no peito. Ele não é um jogador forte fisicamente, mas ele ganha, ele mata a jogada. Ele é um jogador que consegue segurar muito bem a bola. No primeiro lance, um golaço dele, um belo gol. Acabou que no outro lance, eu acho que ele meio se embananou ali sozinho com o Cano jogando a bola dentro da área. Poderia ter feito o gol, acabou perdendo, mas depois ele vai muito bem, faz o segundo gol. Então acho que o Yuri, dentro das contusões, ali foi o melhor do Corinthians nessa partida. Vou dar nota 8 pro Yuri. Agora o Corinthians tem o América Mineiro fora de casa não, em casa, na Neoquímica. Eu não sei se é sábado ou domingo, confesso que eu não vi. O lado bom desses resultados, dessa rodada, foi que o Santos perdeu em casa. O Vasco ganhou, então acaba sendo não uma boa. O Curitiba perdeu do Cuiabá, o São Paulo também perdeu, o Inter também perdeu, o Cruzeiro também perdeu. Então, esse um ponto, apesar dos pesares, pode ser, vamos dizer que tem uma luz no fim do túnel, né? O Corinthians está em 13º ou 12º, ele está com a mesma pontuação do Internacional, 32. Só que do Internacional, que é em cima do Corinthians, até o 18º, que é o Goiás, 17º, que é o Goiás, são 3 pontos de diferença. Então, assim, na próxima rodada, tudo pode acontecer. O Corinthians pode voltar para a zona, o Corinthians pode passar o São Paulo, por exemplo, se o São Paulo, numa eventual derrota do São Paulo e uma vitória do Corinthians, pode passar o São Paulo. Se o Santos ganhar, se o Inter ganhar, se o Cruzeiro ganhar, o Corinthians pode voltar para a zona. Então, assim, esse um ponto fica com aquele gosto amargo, como eu falei, de tipo, poderíamos ter ganho. Ainda assim, é um ponto, não podemos... Cada pontinho ali é importante. A gente vai pegar o último colocado do Brasileirão jogando em casa. Então, tem que ganhar, não tem outra resposta. Tem que ganhar esse jogo para poder sair daquela zona ali, ficar tranquilo e pensar em brigar por Sul-Americana, ficar tranquilo. Porque, né, precisamos disso. Agora o resultado, cada ponto é importante. Torcer também para os que estão embaixo da gente acabar não ganhando. E é isso, o Mano Menezes acho que vai ter um bom trabalho pela frente aí, pelo jogo de hoje demonstrado. E agora é torcer e vai Corinthians. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no meu canal. Curte aí, né, deixa o like, compartilha pros amigos aí e fala, esse cara falando merda aí na internet. E tamo junto, até o próximo vídeo.